Estamos de volta aí com o último bloco e a gente sempre no último bloco a gente fica mais assim, já com gostinho de quero mais. Eu já fico já aqui pensando aqui, o que eu vou inventar mais para a doutora Kathleen, para ela vir de novo no programa. Eu já fico pensando um monte de coisa, né, doutora Regiane? Toda vez a gente já fica aqui já maquinando aqui a próxima vinda, não é isso? É verdade. E aí, para vocês que estão chegando aí agora, a gente está tratando de gestação de alto risco com a doutora Kathleen Dias. Já falamos bastante aí no primeiro e no segundo bloco e vamos continuar debatendo aqui. É com a senhora, doutora? Olá, doutora. Temos uma pergunta aqui da Solange, que diz assim: sou RH negativo, essa é minha segunda gestação e estou de 36 semanas. Realizei o exame de Cumbis indireto e deu positivo com índice 1/16. Estou muito preocupada. O que devo fazer? Eita, essa daí foi para colocar pesada, todo mundo aí na berlinda, né, doutora? Deixa eu falar assim, só uma coisinha para quem não entendeu muito bem a pergunta em relação ao RH. Por que é que ela está preocupada? Tá? Quando a gente fala sobre o tipo de sangue, por exemplo, eu sou B negativo. Tá? Então, eu tenho meu RH é negativo. O do meu esposo é A positivo. Então, quando a gente... Ah, ele está me corrigindo que é O, gente. Ele está ali, viu, tá gente? Doutor Juan está ali, só de olho aqui, já corrigiu aqui a doutora Kathleen. Então, assim, quando eu fiquei grávida, a preocupação era exatamente essa que a Solange, né? Que a Solange tem. A primeira gestação é tranquila. Quando a gente termina essa primeira gestação, o bebê, se ele nasce com RH diferente do meu, ou seja, eu sou negativo e ele nasce positivo, então eu posso ter a transferência do sangue dele no meu e isso fazer com que cause uma sensibilização, né? Mas isso, para a minha primeira gestação, não tem nenhum problema. Isso seria para a segunda gestação. E aí, o que a gente faz na primeira gestação? A gente faz o exame do bebê, a gente diagnostica, não, porque não é doença. A gente vê que ele tem um tipo de sangue de RH positivo, a mãe é negativo. Aí a gente faz o que a gente chama de vacina, mas é uma imunoglobulina, que é para poder dessensibilizar essa mãe para a próxima gestação. Não sei o que aconteceu no caso da Solange, mas é a segunda gestação dela, ela já está no final da gestação e alguma coisa aconteceu, ela é RH negativo, e alguma coisa aconteceu de que ela foi sensibilizada, e aí tem alguns exames que a gente faz durante toda a gestação, faz todo mês para a gente saber, que chamam de Cumbis indireto. E aí a gente consegue diagnosticar se ela foi sensibilizada ou não. O que isso traduz no meu bebê? Só para vocês entenderem mais ou menos o porquê da preocupação dela. Isso, assim, em termos gerais, isso vai trazer uma anemia no bebê, tá? Porque as células dele vão ser combatidas pelas células da mãe, as células sanguíneas, eu estou falando de hemoglobina. E então ele vai causar essa anemia. No caso da Solange, ela está com 36 semanas, já é um bebezinho que já está saindo da prematuridade. Então, já é um bebezinho que já está pronto para nascer. Talvez ele não esteja maduro totalmente, mas ele já está pronto para nascer. Então, assim, o que a gente faz em termos gerais? A gente diagnostica, se fosse menorzinho, a gente diagnosticaria essa anemia através de ultrassons, tem alguns exames específicos, mas no caso da Solange, eu acho que seria pensar, avaliar aí se o bebê tem essa anemia ou não e avaliar o momento certo para a gente fazer a resolução dessa gestação. E aí eu gostei daquele seu termo que você disse, da luzinha, né? Já acender a luzinhas ali. Acende a luzinha. Para já ficar alerta, para ver já se consegue antecipar um pouquinho esse parto, né? Para deixar Exatamente. ali uma segurança. Muito bem, eu acho que ela... Então fique grudada ali com o seu obstetra, tá? Fique no pé dele, que ele vai sim, ele não vai deixar, né, você ficar muito tempo com essa gravidez ali, com essa situação, sem tomar uma conduta mais imediata. Se fosse né? anterior, aí a gente tem alguns exames mais específicos para diagnosticar anemia, ou que se isso possa causar alguma malformação no bebê ou não. Mas aí a gente está falando sobre
transfusão intraútero, sobre alguns procedimentos muito mais específicos e muito mais complicados, né? Doutora, Mas no mas caso aí... dela, eu acho que seria isso daí mesmo. O Mas pulmãozinho aí já está madurinho ali, Já tá, então vale a 36 pena. já está mais para lá do que para cá, Se graças for- a Deus, né? Às vezes, se for muito arriscado lá dentro, no dentro do útero, então dá uma... É a hora que a gente vai pesar ali se Vale a pena, de dentro repente. ou fora, onde é que tem mais risco, onde tem mais Pronto. benefício. Mas aí, no caso, se ela já tivesse tomado a imunoglobulina no primeiro parto... Então, a gente não sabe porque ela não falou nada, mas quando a gente toma essa Não, eu tô aqui, a gente É. está discutindo aqui o caso. É, É. como se a gente estivesse discutindo o É caso. porque eu quis dizer, Se mas caso ela tivesse tomado a imunoglobulina lá no primeiro parto. as chances dela não ter essa sensibilização são, ou seja, você faz essa imunoglobulina exatamente para evitar essa sensibilização, né? E às vezes não é só no parto, não. Então, quem é RH negativo, fica aí de olho, liga a luzinha. Abortos também, tá? Então, quem é RH negativo, que teve um aborto, ou no parto, precisa ligar essa luzinha para ver se não tem essa necessidade de fazer essa imunoglobulina. Então, é sempre interessante, né? Gestantes, por isso, de novo, voltando aqui ao assunto, do início lá do pré-natal, né? Cedo, para que façam o teste, né? A testagem para ver o tipo de sangue, para poder para fazer algo mais seguro, não é isso, doutora? A ideia de pré-natal, para que existe um pré-natal? A ideia de você fazer um pré-natal é que você tenha um acompanhamento para que a sua gestação seja tranquila, né? Então, a ideia do pré-natal é você antecipar algumas coisas para que você tenha um curso de uma gestação tranquila, né? Esse é o objetivo de você fazer pré-natal. Então, começar o quanto antes, você está antecipando as complicações, né? Tem uma pergunta também aqui de uma telespectadora, da Marília, que é a seguinte. Doutora, toda mulher diagnosticada com trombofilia ou precedentes de trombose ou AVC deve seguir tratamento com anticoagulantes durante a gestação e pós-parto? Essa é uma pergunta da Marília. Essa é uma pergunta bem interessante, porque, sim, uma trombofilia que ela é diagnosticada, ou se ela teve um antecedente de trombose, a gente tem a gestação de por si, tá? Sem ter esse antecedente de trombofilia, ou sem ter antecedente de trombose ou AVC, a gestação ela já predispõe a ter trombose, tá? Então, assim, se você já tem esse antecedente de trombose e você junta com o fator de risco da gestação, você tem uma grande chance de ter trombose nessa gestação. E assim, a trombose é muito grave, tá? Independente se você está na gestação ou não, mas na gestação uma coisa muito comum que a gente vê é a trombose da placenta, do cordão umbilical. E o que acontece quando você tem trombose da placenta? Para de passar o sangue oxigenado na placenta ou no cordão umbilical e o bebezinho não recebe esse sangue. Então, a gente acaba tendo o falecimento do bebezinho ainda dentro da barriga. E isso é o grande medo que a gente tem com a trombofilia. E quem tem trombose já tem esse fator de risco. E aí veio as enoxaparinas, né, ou os anticoagulantes, que é a heparina também, que pode ser usada na gestação, que é para poder diminuir esse risco, né? Então, sim, se você tem esse antecedente, se você tem esse diagnóstico, tem que ser toda a gestação. E depois que você ganha a gestação, você não tem o problema do feto mais, do seu bebezinho, graças a Deus. Mas você ainda tem o seu problema. E uma trombose numa puérpera, se ela tiver uma trombose, vamos lá dizer, de pulmão, dali das artérias pulmonares, ela também pode vir a falecer. Então, são casos graves. É porque, assim, na verdade, as pessoas têm ideia de trombose só aquelas que são aparentes, né? Que são nas pernas. A gente está aqui discutindo aqui para que vocês possam entender melhor, que não é só essas que são visíveis, não é isso, doutora? Não. A gente tem, assim, o derrame que a gente fala, né? A maioria das vezes o derrame é causado por alguma trombose que a gente tem aqui.
Ou, às vezes, quando a gente fala assim, entupiu a artéria do coração, teoricamente também pode ter sido um trombozinho que entrou ali e que teve um infarto, né? Então, a trombose, ela tem as suas gravidades, não é só aquela trombose da veia, não, tá? Das varizes, que também é grave, porque para de circular sangue ali na perna, mas você tem trombose em qualquer veia, em qualquer lugar que leve sangue no seu corpo. Muito interessante. E, doutora, tem uma pergunta aqui que é assim: por fazer pré-natal de alto risco, eu devo parar de trabalhar? Todo mundo faz essa pergunta. Essa é a pergunta dos empregadores e dos empregados. Não, lembra que a gente falou logo... Depende, né, claro. Tudo a gente tem que avaliar a pessoa, mas eu vou falando de uma maneira geral. Lembra que eu falei que a gente precisa da diabetes, que é alto risco. O que a gente precisava fazer? Exercício físico. Se a gente precisar fazer exercício físico, a pessoa não tem que ficar deitada o tempo todo, né? Óbvio, tem algumas doenças, algumas patologias que vai exigir que ela faça repouso. Mas, em termos gerais, não. Ela pode trabalhar, dependendo do tipo de trabalho, é claro, né? Pode seguir com a sua vida normal de exercício físico, tá? De trabalho em si, no geral. Mas tem que avaliar alguns pontozinhos, mas no geral pode. Tudo bem. Ótimo. E em relação ao parto, que essa é a dúvida também que eu acho que chega muito nos consultórios aí, doutora Rejane, doutora Kathleen, em relação ao parto, porque a ideia do alto risco é, teoricamente, achar que tem que ser cesariano, essa questão toda. Então, fala para a gente um pouquinho, destrincha para a gente aí, né, igual o pessoal fala, em relação ao parto de alto risco, como que é? Tá, vamos lá. Vamos partir vamos colocar da seguinte maneira. O que é um parto normal? Parto normal é normal, certo? É fisiológico. Então, assim, o que é uma cesárea? Cesárea é uma cirurgia. Então, cesárea, ela vem para ajudar quando você tem alguma urgência que não está evoluindo um parto normal em termos gerais, certo? Agora estamos falando de alto risco. Depende, tá? Então, assim, tem algumas doenças que a gente fazer uma cesárea, talvez naquele momento de uma urgência, ela é indicada. Em termos gerais, um parto normal, ele é fisiológico, né? Então, assim, eu tô com sei lá, com uma pré-eclâmpsia, mas é uma pré-eclâmpsia leve, que eu ainda não tenho uma alteração muito grande dos meus exames laboratoriais, eu só tenho um pouquinho de pressão alta, eu posso tentar, entrei em trabalho de parto, preciso fazer a cesárea? Não, se seu trabalho de parto está evoluindo bem, se a sua pressão está sendo controlada e monitorizada, aí sim, eu acho que aí você precisa fazer um trabalho de parto dentro de um hospital para que você seja monitorizada, tá? Dá para você ter um parto normal? Dá. Eu tenho diabetes. Mas a minha diabetes foi controlada. Meu bebê não está enorme, né? Porque as diabetes, elas têm... Se você não controla a diabetes, nasce aquele bebê enorme, gordo, bochechudo, lindo, gostoso e fofo. Mas que é sobrecarregado de glicose, de tudo. Não são bebês, assim, tão saudáveis, né? Então, aí é outra coisa. Se a gente tem um bebê muito grande, claro que a gente vai ter alguns problemas de passagem do neném, vai depender muito dessas coisas. Então, mas o meu pré-natal de alto risco é porque eu tinha anemia. Anemia é melhor que você tenha um parto normal, porque você vai sangrar menos do que numa cirurgia como uma cesárea. Você vai precisar de recuperação muito mais, de metabolismo seu, muito mais numa recuperação de cesárea do que de um parto normal. Uma toxoplasmose, também posso ter um parto normal tranquilo, sem problema nenhum. Então, assim, em termos gerais, um pré-natal de alto risco não contraindica um parto normal. A gente deixa cesáreas ainda para aqueles casos de urgência mesmo do pré-natal de alto risco. São alguns pontos específicos. E, doutora, mais uma pergunta aqui interessante que diz assim: ganhei o bebê, e agora? Como devo ser acompanhada?
Vamos fazer um acompanhamento do pós-parto. Muita gente, é importante isso que esquece, né? Esquece, e é porque assim, igual a gente bateu um pouquinho na tecla de que o pré-natal precisa ser começado logo cedo, vou falar assim, pré-natal não termina quando você ganha neném. Tá? Pré-natal termina quando você termina o seu puerpério. Então, assim, é outro mundo depois que você ganha neném. Aí você vem amamentação, você vem um monte de outras coisas que acontecem que ainda fazem parte do pré-natal. Tá? Então, assim, não é só ganhou neném, vocês têm que voltar ainda pelo menos em uma consulta, no mínimo uma consulta de puerpério, que é para você terminar o seu pré-natal. Certo? Mas sim, a gente precisa de acompanhamento sim. Vou dar um exemplo assim. Eu tive diabetes na gestação, depois de que eu ganhar neném, eu preciso ser acompanhado para ver como essa diabetes vai melhorar. Não é só ter nascido neném que ela vai embora, não. Às vezes eu preciso fazer ainda alguns exames para ver como é que ficou essa diabetes depois que eu ganhei neném. A pré-eclâmpsia. A pressão não vai embora só porque eu ganhei neném. Eu tenho que ainda monitorizar, e normalmente ela ainda fica o primeiro mês todinho com pressão alta, né? Tomando remédios, também não dá para parar remédio de uma vez, assim, de repente. Então, precisa, sim, a pré-eclâmpsia ainda aí anda 4 semanas, 6 semanas. A que a gente perguntou da enoxaparina, da trombofilia, também precisa ainda fazer acompanhamento, porque ela vai precisar tomar um anticoagulante ainda no puerpério durante aí pelo menos 1 mês, 6 semanas, dependendo de cada caso. Então, sim, precisa fazer o acompanhamento no puerpério. Ótimo, né? Não é só ganhei o bebê e vou interromper tudo de uma vez, que aí mora o perigo, ó. Muito exatamente. Importante. E é interessante essa discussão do pós-parto, do puerpério, porque eu lembro assim que era tão difícil trazer essa mulher de volta, sabe? Que tinha um sistema que era chamado de CIS pré-natal, que até o Ministério da Saúde acho que desistiu, porque nunca ninguém conseguia captar essas puérperas. Era a coisa mais difícil. Mas é que se você pensar, gente, quando você ganha neném, você esquece do mundo. Parece que não existe mais mundo. Só tem você e a criança. Você não dorme, você não é muito difícil o puerpério. E assim, eu lembro assim que era muito complicado, porque tinha que ter 8 consultas, né, ali, e essa bendita consulta do puerpério. Então, nunca conseguia fechar e só vinha o recurso se tivesse essa consulta do puerpério. Mas vocês sabem como é que às vezes eu falo para elas? Eu falei assim, vocês precisam voltar depois, que é porque é para tomar remédio para não engravidar de novo. E às vezes assim, porque às vezes a técnica usada era o quê? Não, ela vai ter que trazer para fazer o teste do pezinho, para tomar a vacina. Mas aí ela mandava a mãe, mandava o pai da criança, mandava... Então, tudo que era usado era complicado. Então, eu acredito assim que a conscientização durante o pré-natal da importância do puerpério, eu acho que vale mais, não é isso? O que vocês acham a respeito disso? É exatamente isso aí. Ela tem que entender que não acabou a doença quando nasceu um bebê. Ela ainda tem, e ela não pode deixar ali. Eu digo assim, não pode deixar um neném órfão, não, tá? Não. Você tem que. Agora é que não pode mesmo. Ainda mais em relação à anemia, né? Assim, que aí a mulher amamentando e anêmica, já pensou como é que fica a situação? Nem ela, nem o neném, né? Verdade. Porque ela nem ela vai conseguir os nutrientes para ela conseguir fazer essas coisas diárias, porque o neném vai sugar tudo dela. E aí o neném também não vai receber. Verdade, vocês estão entendendo aí todas as informações aqui que estão sendo passadas, né? Gente, o programa, a gente fica aqui, acabou. Eu acho que tem que vir um dia para a gente falar específico de cada coisa, tem, né? de cada doença aí, né? Eu já gostaria de agradecer a doutora Kathleen mais uma vez por ter aceitado estar aqui conosco, doutora Kathleen. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Aprendi muitas coisas aqui e eu creio que nosso telespectador também aprendeu muito, não é isso, doutora Regiane? Isso mesmo, eu também gostaria muito de agradecer, fiquei muito feliz com a sua presença aqui, Kathleen. Agradeço. E dizer que você está de parabéns, porque falar de alto risco não é fácil, tá? Todo mundo foge do alto risco. E você, guerreira, tanto assumir o serviço como falar de uma maneira tão clara, tão assim... Mas eu acho que é tão importante todo mundo ter uma noção do que é, porque tem muita coisa que dá pra gente... E a informação é tudo no mundo, né? Vamos partir por esse ponto. Muito obrigada, Kathleen.
E a Eu que gente vai agradeço. ter mais oportunidades. Eu creio que Estamos aí. vamos te chamar. Obrigada. E eu já gostaria de passar aqui, está passando aqui embaixo, o endereço lá do consultório da doutora Kathleen, que é no prédio CDMA, ali na Avenida Itacaiunas, fica no 6º andar, sala 601. Doutora Kathleen Dias é ginecologista e obstetra. Então, dá uma passadinha lá, faça seu agendamento, não deixe o pré-natal para depois ou para em cima da hora, não. Façam logo seus agendamentos, ok? Então, muito obrigada a você, telespectador, que esteve conosco aí até agora. E não percam o programa, viu? Está cada um melhor que o outro. Fiquem ligadinhos no programa Missão Saúde na TV.